Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora seguimos com o nosso quarto módulo sobre o shofar. Nós vamos falar sobre a origem bíblica desse instrumento. O shofar, como nós já sabemos, é esse instrumento aqui. Eu vou soprar rapidinho. Aí temos este maior. Esses instrumentos, eles eram tocados no Antigo Testamento, no povo de Israel. Outros povos também usavam esses instrumentos aí. E o povo de Israel, ele adquiriu esse instrumento também no sentido religioso. E é por isso que nós estamos falando dele. Nós vamos fazer um estilo de uma exegese desse instrumento, porque ele é falado mais de 72 vezes na Bíblia. Então, na Bíblia, quando se repete 4, 5 vezes a mesma coisa, se torna importante. A água, a luz, o poço. Então, essas citações aí, esses elementos, é importante a gente também olhar e ver qual é o sentido teológico, qual é o sentido de espiritualidade que o povo deu para esses instrumentos. Primeiramente, nós vamos olhar na nossa Bíblia. Abre a tua Bíblia aí. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19, 16 seguinte, olha ali e vê se você encontra essa palavra shofar. Você não vai encontrar. São pouquíssimas as Bíblias que realmente essa palavra aparece, shofar. Por quê? A palavra shofar, ela é atribuída ao chifre. Então teria que aparecer lá o som do chifre e não o que aparece. O que está aparecendo nas nossas Bíblias aparece trombeta. Então, praticamente essas 72 vezes na Bíblia vai aparecer o som da trombeta, o som das trombetas, etc. Do que está se referindo? Ao som desse instrumento aqui, ou desse instrumento. Nós vamos ver o outro shofar também. Esses são os instrumentos que falam ali. E ele é interessante que ele tem toda uma mística, ele tem toda uma teologia interessante por detrás e uma espiritualidade, poderíamos dizer. É óbvio que não é instrumento que salva, não, de maneira alguma, quem salva é Deus, mas o instrumento, ele ajuda a gente a criar uma atmosfera, poderíamos dizer, uma atmosfera do divino. Primeiramente, vamos olhar então na Bíblia hebraica. Essa aqui é uma Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica a gente começa de trás para frente, não é como a nossa que a gente começa deste lado assim. A Bíblia hebraica a gente vira, começa de trás para frente e lê da direita para a esquerda. A Bíblia portuguesa nós lemos da esquerda para a direita. Então eu já vou abrir diretamente lá em Êxodo 19, 16 para olharmos qual é a palavra que está escrita em hebraico, né? A Bíblia, o Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E eu vou colocar aqui a ponta do lápis, né, e vou virar a Bíblia para que vocês possam perceber ali, ó. Essa palavrinha ali, ó, é shofar, né? Vamos agora colocar ela também em tamanho grande para que vocês possam ver em hebraico. Alguns conhecer, talvez pela primeira vez, a palavra em hebraico ou hebraico em si. E aqui diz Yekol shofar. Kol é voz, som. Então o som do shofar. O que está falando? O som do chifre. O som desse instrumento aqui. Então aqui está shofar, que é a origem que foi escrito o Antigo Testamento. Vamos pegar a Bíblia que eu tenho aqui também, que é a Bíblia judaica, que foi traduzida em português, né, pelos judeus. Vamos ver o que eles traduziram na Bíblia deles em português. Muito bem. Na Bíblia judaica, eles traduziram esse versículo. Eu vou ler uma parte dele. Ouviu-se um som tão alto do toque do shofar. Está traduzido em português shofar. Eu vou colocar aqui a ponta do lápis aqui e vou mostrar para que possam acompanhar. Aqui está a palavra ao toque do shofar. É muito interessante. Então eles traduziram corretamente.
Vamos pegar a Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia. Die Bibel Einheit Übersetzung, que é a Bíblia em alemão. Vamos ver como que os alemães traduziram esta palavra. Já vou diretamente à passagem. Eles traduziram assim: Und gewaltige Hörnerschall erklang. Eles traduziram Hörnerschall. Hörn é chifre. Então, eles buscaram uma palavra que realmente expressasse o que está na Bíblia hebraica. Então, eles foram bem próximos já ao som, né, do chifre. Vamos buscar agora aqui a Bíblia. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que está em espanhol. Vamos abrir rapidamente na passagem de Êxodo 19 e 16. Aqui está escrito assim: e um poderoso ressonar de trompeta. Então já traduziram pela trombeta, que nós temos traduzido também em português. Vamos agora passar para... Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que já é a Bíblia em português, também traduzido. E aqui está: e uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta ressoou com força. Então nós percebemos que nessas 72, olha a quantidade de Bíblias que eu tenho aqui, né, que eu andei investigando. Nós percebemos que nessas 72 passagens, a maioria das nossas Bíblias está traduzido como trombeta. Então é interessante a gente ver essas pequenas diferenças aí de tradução. E a primeira passagem que aparece o som desse instrumento aqui é na revelação do Sinai. O fortíssimo som de um chofar que impactou o povo, né, foi ouvido entre estrondos e raios, né? É a descrição que passa o Êxodo para nós, do capítulo 19, 16 ao 19. No versículo 16 começa assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e um chofar ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. É muito bonito escutar essa palavra, né? A trombeta é o chofar que soou e as pessoas tremeram de medo. Também, na descrição das conquistas de Josué e do povo de Israel, os muros de Jericó caíram após o toque dos chofares. Assim está escrito no livro de Josué, no capítulo 6, de 1 a 20, sobre essa conquista de Jericó e a queda das muralhas. No versículo 1 está escrito assim: Jericó estava completamente fechado por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Aí no versículo 5 fala: quando as trombetas ou os chofares soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá. É interessante, né? Em várias passagens da Bíblia, o chofar ele é concebido como um instrumento usado também pelo próprio Deus. Em Zacarias, no capítulo 9, 14, está essa passagem que diz assim: então o Senhor aparecerá sobre eles, a sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará o chofar, tocará a trombeta, está nas nossas Bíblias, mas é o chofar, né? É o sinal dado com o chofar, é o símbolo de Deus, é a voz de Deus. Esse som, ele também é a voz de Deus. O chofar ele é mencionado na Bíblia também em outros eventos e imagens ligado ao poder, ao terror e ao medo. Não é só a voz de Deus, mas ele também tem a dimensão do poder, do terror e do medo. E ele também foi usado no Antigo Testamento com propósitos militares.
Imagine algo, né, que chamasse o exército para a batalha, para a conquista. Tinha que ter algum tipo de som. O som que usavam era o som do shofar. Então era um som usado pelos profetas, né, era um som que também se atribuía a Deus, como também era um som militar. A gente pode olhar, né, em Juízes, no capítulo 3, 27 também, e em Neemias, no capítulo 4, 12 seguinte, que é usado para sinalizar e alertar, né? Eud e Neemias usam para reunir os homens. Também lá em Juízes, no capítulo 7, 22, é usado também para amedrontar o inimigo. Seria como que um estilo de um armamento, né? Então aquele som forte do shofar, ele amedrontava o inimigo, porque o inimigo imaginava que ele estivesse muito poderoso com armamentos, né? Muito bem organizado. E também o shofar, ele era usado para anunciar a vitória. Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 3, a gente vai encontrar essa passagem do anúncio da vitória, ou também para anunciar a rebelião. Também em Samuel, no capítulo 20, 22, é usado para anunciar uma rebelião. E também para cessar uma batalha. Também está em 2 Samuel, no capítulo 20, 22, vamos encontrar essa passagem aí, usando também o shofar. E depois também é usado para a aproximação do inimigo. A gente vai encontrar lá em Jeremias, no capítulo 4, 21, e também em Oséias, no capítulo 5, 8, a gente vai encontrar essa passagem do shofar, avisando a proximidade do inimigo. Então, ele era também usado como meio de comunicação, como nós percebemos aí. Também o profeta, né? E ele é comparado a um sentinela tocando shofar para alertar o povo. Interessante que os profetas também usavam o shofar, além das suas pregações, das suas exortações para a conversão do povo. E nós vamos encontrar isso aqui lá em Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 1 ao 6. E também os chofares do sentinela e do exército são unidos na descrição do dia do Senhor, né? O dia do Senhor, aí o chofar vai soar, vai redundar. Ele está em Sofonias, no capítulo 1, 16. E depois o chofar também ele é usado, né? Provavelmente os chofares mais grandes, onde tem um som mais grave, a gente vai ver o chofar que tem o som agudo e o grave, provavelmente esses eram mais solenes, né? E também era costume tocar os chofares nas coroações. O rei Absalão, ele é coroado ao som da trombeta, onde nós podemos encontrar na passagem de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10, e também Jeú também foi coroado sobre este som, que está na 2 Reis, no capítulo 9, no versículo 13. Também é a coroação de Deus como Rei do Universo. Nós vamos encontrar no Salmo 47, no versículo 6, e também no Salmo 68, no versículo 6. Também é tocado esse instrumento para a coroação de Deus. E também o shofar ele é mencionado nas ocasiões de festivais e culto, como foi na vinda da Arca da Aliança. Nós encontramos lá na passagem de 2 Samuel, também no capítulo 6, 15. Também o shofar ele é frequentemente unido a outros instrumentos, né, ligado a festivais ou a culto, como na ocasião em que a Arca da Aliança foi levado pelo rei Davi até Jerusalém. Tem a passagem que diz assim: a Arca da Aliança foi levado pelo rei Davi a Jerusalém.
Assim todo o povo de Israel fez subir com júbilo a arca da aliança, aos sons de clarins, chofares, trombetas, né? E símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Essa passagem nós encontramos na primeira de Crônicas, no capítulo 15 e no 28 versículo, né? E é interessante a gente ver também o tema do shofar, e ele também visto por pesquisadores históricos, filósofos daquela época, fora do contexto bíblico. Nós temos testemunho também de Filo de Alexandria. Ele foi também um respeitado filósofo sobre o uso do shofar. Ele escreve que o povo de Israel, o povo judeu, ele usava também esse instrumento em algumas festas. Ele fala da festa de Rosh Hashanah e também no Yom Kippur, onde se usava esse instrumento. Também o instrumento do shofar, ele era usado no tempo dos anos jubilares, né? De 50 em 50 anos o povo de Israel fazia o seu jubileu. Então esse instrumento, ele era usado para fazer com que o povo, né, acordasse da sua letargia, alegrasse, porque o ano que nós estamos é um ano consagrado ao Senhor, é um ano de festa. Então era um instrumento que fazia o povo estar sempre na constante e diária lembrança da festa, porque este ano do jubileu ele é totalmente abençoado por Deus. Então essas são algumas passagens das 72 que nós temos na Sagrada Escritura sobre o shofar. E eu creio que a gente tem muita riqueza bíblica para ir explorando, e aonde é tocado o shofar, como é tocado, qual a expressão que o povo usa para dar para esse instrumento aí. Então vamos pedir, né, que Deus também, através do seu Espírito, nos ilumine para que cada dia mais a gente possa ir conhecendo a palavra, né, a palavra que é traduzida para distintos povos, para que esses povos possam compreender, né, e o importante é que a exegese nos busque ir à origem e descobrir essas peculiaridades e, eu diria essas preciosidades que a Sagrada Escritura contribui conosco, né, trazendo desde a antiguidade. Então é um instrumento que a gente pode cada vez mais estar valorizando no uso da nossa leitura, da leitura da palavra também. Shalom, nos comprolipia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.